Olá! O Espírito Santo vive um novo ciclo de desenvolvimento, com previsão de crescer 5% neste ano. Mas como o Estado está se preparando para este crescimento? Este é o nosso assunto hoje aqui no Mídia. Com a gente, o economista Douglas Chamon e a engenheira civil do Instituto Johnny dos Santos Neves, Inês Abreu. Tudo bem, Inês? Tudo bem. Tudo bem, Douglas? Tudo ótimo. Douglas, o Estado está passando por uma onda de crescimento e é atualmente uma opção para investimentos, né? Quais são os principais fatores que estão provocando este interesse aqui no Espírito Santo? Bom, o crescimento do Espírito Santo, felizmente, ele já decorre dos últimos 5 anos, principalmente a partir do período em que houve uma desvalorização cambial em 99, e isso foi interessante. Nós começamos a aproveitar isso daí. Então, esse crescimento não é de agora, já é desde 2000 mais ou menos, e felizmente, de certa forma, o Espírito Santo ele vem também a reboque do país. O país como um todo está crescendo, e isso é um ponto positivo, e nós estamos também indo aí vamos dizer, nesse barco, que é bastante interessante. Mas, de maneira até diferente do próprio país, o Espírito Santo está crescendo com suas peculiaridades, o que também é interessante. Ou seja, na verdade, se o país não tivesse tendo um crescimento maior, eu acreditaria que o Espírito Santo ainda se manteria neste crescimento favorável, porque nós temos um ciclo de investimento, tanto passado quanto nos próximos 5, 6 anos, que inclusive foi levantado pelo Instituto Johnny Santos Neves, um trabalho extremamente interessante, né? Que faz uma projeção aí em torno de 45 bilhões de reais de investimento, isso de valores acima de R$1 milhão, para os próximos, de 2006 a 2011, mais ou menos, e que isso vai certamente gerar um impulso maior ainda no PIB do nosso estado. Esse crescimento também é interessante porque ele não está sendo focado somente na Grande Vitória. Essas projeções demonstram que haverá uma distribuição interessante nesse valor de investimento, também para as áreas do interior. Isso é muito interessante, porque a colega vai até falar da problemática aí do acúmulo de população na Grande Vitória. Então, esse é um ponto até positivo que deve ser analisado e que com certeza já está sendo planejado aí pelos órgãos públicos para que a gente possa ter um crescimento, vamos dizer, um desenvolvimento sustentável. Não só crescimento econômico, mas um desenvolvimento sustentável com aumento de renda, riqueza, mas também com a qualidade de vida em geral da população. Agora me diga uma coisa, como que a gente pode definir então a atual estruturação econômica do Estado? O Estado, de certa forma, digamos assim, ele, desde a década de 60 e 70, ele sempre foi um Estado mais voltado para o agronegócio e para o setor de comércio internacional, tanto importação quanto exportação. Então, isso era uma cara do Espírito Santo até a década de 90. Felizmente, este espectro está mudando. Nós estamos agora iniciando um novo ciclo de novos setores, melhorias, por exemplo, no setor de agronegócio, não só produzindo o produto in natura e vendendo, mas sim transformando. Então, você tem agora uma indústria relacionada ao agronegócio, você tem indústrias em geral que também focalizam o setor exportador, como de mármore e granito, o próprio móveis, mas no geral você tem hoje um setor de metal mecânica muito forte no Espírito Santo, você tem um setor de tecnologia da informação que está crescendo bastante, o setor de petróleo e gás, isso aí a gente não tem como esquecer. Em suma, eu estou percebendo que este ponto interessante, o Espírito Santo está diversificando a pauta de produção dele, deixando de estar a reboque somente do setor agrícola ou do setor de comércio internacional, porque em determinados momentos, no passado, se o comércio internacional ia bem, o Espírito Santo ia bem. Se não ia bem, o Espírito Santo meio que parava. Também o setor agrícola, se o café ia bem, gerava renda. Se o café não ia bem, ou outros setores da área agrícola, também a gente tinha esse problema econômico. Então a gente via que algumas cidades do interior,
A base de renda da população, em geral, era focalizada no setor público, no pagamento de salário do setor público e no café ou outra cultura da região. E, felizmente, isso agora está mudando, né? Setores industriais indo para o interior, assim como também diversificando aqui, e a própria área do agronegócio também diversificando, montando uma cadeia produtiva, chegando até na industrialização do setor. Exatamente. Então, isso é muito interessante. Sim. Agora, Inês, o petróleo e siderurgia, eles estão em um novo ciclo de desenvolvimento, né? A gente vem percebendo muito bem isso. O que você pode me apontar como polo de atração deste investimento aqui no Espírito Santo? Bem, o maior polo de atração hoje parece que ali é a região de Anchieta, né? Está prevista ali uma siderúrgica, né, em parceria com a China. Eu acho que o Douglas pode falar melhor sobre isso, né? E a própria região da Grande Vitória, todos esses investimentos que o Douglas citou ali, que o Instituto fez trabalho de 2006 a 2011, ainda estão mais concentrados na região metropolitana e ao longo do litoral. Entendi. Quais são os prós e os contras deste crescimento? Bem, principalmente na parte urbana, né? Sim. A gente sabe que o crescimento, ele sempre atrai fluxos migratórios intensos, né? E muitas vezes esses fluxos são formados por pessoas de baixa renda que vão se instalar em áreas com fragilidade ambiental ou em áreas de risco, né? Agora, as vantagens seriam cidades com maior oferta de emprego e renda, maior oferta de serviços, né? Mais opções de cultura e lazer e com maior desenvolvimento científico e tecnológico. E a questão ambiental, Inês, como é que fica diante desse crescimento? Sim, a questão ambiental é um desafio, né? Isso também está colocado no plano de estratégia do governo, né? O Plano de Desenvolvimento 2025, que é um plano completo, né? E a dimensão ambiental, ela é colocada, é uma das preocupações do governo, mas tudo isso tem estratégias montadas para poder conseguir resolver esses problemas, né? Douglas, o Estado está preparado, vem se preparando para isso? Diante desse crescimento? Olha, digamos que nós, em princípio, a minha defesa é, nós não podemos, a título de gerarmos problemas futuros, desprezarmos o crescimento. Vamos ficar do jeito que estamos, para que nós não tenhamos problemas futuros. Isso é vamos dizer, um pensamento que não deve ser trabalhado, porque a gente sabe que o crescimento econômico, o investimento, ele melhora e pode melhorar a condição de vida da população, gerando renda, gerando salário, né, fazendo com que a população, parte dela, saia da miséria, ou aquela que estava com salários menores passe a ter renda maior, tendo um consumo maior, e o que é extremamente interessante para nós. O fundamental é que o que eu percebo hoje no poder público é essa preocupação com o receber o investimento. Não vamos rechaçar o investimento para que a gente não tenha problema. Não é esta a visão. Não vamos receber o investimento, vamos buscar o investimento e tratar o investimento de maneira consciente, de maneira séria, a projetarmos o que nós queremos com este investimento. E aí os setores ambientais, os setores de desenvolvimento urbano, é lógico que precisam estar ancorados com relação a isso. É necessário que o poder público entre com investimentos com infraestrutura, tanto nas cidades quanto no interior, né, na região metropolitana, quanto no interior, para que a gente possa sim receber, e não só receber e não ter problema, mas a partir do momento que o Estado está demonstrando que está preocupado com isso, isso vai gerar novos investimentos, a atração de novos investimentos, não é? Sendo um círculo virtuoso, ao invés de um círculo vicioso, algo que vai degradar nossas cidades, nossa qualidade de vida. Então, em alguns locais, às vezes a gente percebe isso, é preferível não crescer, vamos ficar do jeito que está. Enquanto economista, realmente eu não defendo isso, não é? Mas de maneira alguma eu posso defender o crescimento econômico por si só, degradando o meio ambiente, degradando a qualidade de vida, sem saneamento básico e, sobretudo, que esse crescimento venha com desconcentração de renda, porque o Brasil é um país de extrema concentração de renda e não adianta nós termos o que aconteceu na década de 70,
onde houve realmente um crescimento econômico, aumento da riqueza para poucos. E a maioria ficou fora deste bolo, que chamava na época. E com relação a isso, aí é fundamental que também o setor público, na minha visão de economista, enfoque a questão da educação, cursos profissionalizantes, dê condições à classe mais baixa para se qualificar, porque sem educação também, neste novo ciclo de investimento, que demanda profissionais mais qualificados com novas tecnologias, até trabalhos que exigem menos tecnologia, hoje já demandam mais tecnologia do que antigamente. Então, se a população de classe mais baixa não tiver qualificação, ela também vai ficar fora desse crescimento. E isso é um problema. Diante até do que o Douglas falou, entra a questão aí do plano 2025. Como que os municípios estão trabalhando diante desse plano? Bem, os municípios, eles têm, por meio do plano diretor municipal, eles têm um instrumento, né, que pode regular o uso, a utilização do seu território, né, orientando o desenvolvimento urbano e a expansão das cidades. E hoje, muitos municípios têm PDM, dos 78 municípios do estado, cerca de 50 já têm seus planos diretores municipais, sendo que 33 foram apoiados pelo governo do estado. Entendi. Douglas, o desenvolvimento vai exigir, né, especialização em vários setores. Quais são as áreas mais carentes de mão de obra especializadas aqui no Espírito Santo? Olha, em princípio eu acho que nós temos um problema nacional com relação a isso. Isso é geral, a falta de qualificação. E eu não poderia aqui, né, até sob pena de cometer erros, né, demonstrar, falar quais setores são mais prejudicados com relação a isso. Mas o que a gente percebe, desde o setor de imóveis ao setor de mármore e granito, até o setor da construção civil, que é uma área que demanda uma quantidade maior de mão de obra, mas mão de obra que em sua maioria não precisaria ser tão qualificada, até esse setor já tem a dificuldade de obter mão de obra com o mínimo de capacidade para atendê-lo. Então, eu acredito que isso vai sim se tornar um problema. E aí, completando o que a Inês comentou, neste caso eu percebo que a gente poderá ter um problema dessa questão de migração, né? E talvez até uma migração de profissionais mais qualificados, o que infelizmente não seria interessante para o nosso estado, não é? Particularmente eu acho que a partir do momento que houvesse necessidade de profissionais, independente do tipo de qualificação, mas sobretudo de profissionais qualificados, que o Espírito Santo conseguisse estar dando essa resposta no setor de petróleo, no setor de tecnologia de informação, mármore e granito, em suma, no geral, construção civil, né? E eu acredito que nós não vamos conseguir responder isso de forma tão rápida. Então, pode haver também uma tendência de uma migração não só da classe baixa, que é o mais comum, ou pelo menos, né, foi nas últimas décadas, mas pode haver até uma migração maior aqui de profissionais qualificados, tirando o local, o espaço de trabalho do profissional que vive aqui. Ótimo. Douglas, a gente vai agora rapidinho para um breve intervalo. Hoje nós estamos conversando sobre o crescimento do Estado e os suportes necessários para garantir o desenvolvimento e qualidade de vida. Nós voltamos daqui a pouco. Notou algo de errado nessa cena? Não? Então vamos observar novamente. Ah, largue de ser idiota! Para de fazer escândalo, por favor. Eu faço o que eu quiser e você fica calada. Você não pode falar desse jeito Falo comigo. do jeito que eu quiser, do jeito que eu quiser. Ai. Ao contrário do que se parecia, essa é uma das formas de violação explícita dos direitos humanos. Pelo menos uma em cada 3 mulheres sofre violência física, sexual, psicológica ou alguma outra forma de abuso. Denuncie a violência. O
mídia está de volta discutindo a nova onda de desenvolvimento do Espírito Santo. Conversando com a gente, o economista Douglas Chamon e a engenheira civil do Instituto Johnny dos Santos Neves, Inês Abreu. Inês, no bloco anterior a gente falou da questão da atual estruturação econômica do Estado. E a atual estruturação urbana? Como que ela está? Bem, hoje o crescimento urbano ele está mais concentrado na região metropolitana da Grande Vitória e ao longo do litoral. A região metropolitana concentra aproximadamente 48% da população do estado, né? E no litoral sul a gente tem um município de Piúma, que hoje é o município que tem a maior taxa de crescimento geométrico anual da população residente dentre os municípios do estado. E só para ter uma ideia, o Estado e o Brasil, na mesma época, esse período de 2000 a 2006, o Estado cresceu 1,88 e o Brasil 1,6. Então, é uma taxa de taxa de crescimento geométrico anual da população, bem acima, né, do Estado e do país. Sim. E o que o governo tem feito? Sim, dentro do Plano de Desenvolvimento 2025, né, que é o Planejamento Estratégico do Estado, tem diversas estratégias, né, de desenvolvimento montadas e a gente pode destacar aqui 3 estratégias que seriam mais relacionadas com esse tema, que seria a interiorização do desenvolvimento, o desenvolvimento de uma rede equilibrada de cidades e o desenvolvimento da logística. Essas estratégias, elas objetivam justamente isso aí, minimizar essa concentração do crescimento econômico nessa região litorânea e Grande Vitória. Douglas, o ramo imobiliário ele vem crescendo de uma forma muito rápida e a perspectiva é de que o Espírito Santo se torne o 4º maior mercado imobiliário do Brasil daqui a uns 3 anos. O Estado ele está preparado para essa verdadeira expansão? No caso, o setor, né, o ramo imobiliário, da área da construção civil, ele está crescendo. Isso é um ponto importante. Por quê? Porque o setor da construção civil, ele, na verdade, ele é uma consequência. Pense numa série de ações até se chegar num resultado ou numa consequência. Então, o setor da construção civil, ele não é causa. Para ele estar crescendo, outras coisas aconteceram antes dele. Como, por exemplo, aumento de nível de emprego e renda. Então, só há investimento na construção civil se o setor da construção civil acredita muito que aquela região, aquele local está tendo um aumento de renda necessário para adquirir aquele imóvel que ele está comprando. Então, isso é muito interessante. Se o setor da construção civil está aumentando o investimento, é porque ele está verificando que a economia do Estado, que já vem crescendo há uns 5 anos, vai ter condição de renda suficiente para isso. Outro ponto importante que reflete no aumento do setor da construção civil é a queda da taxa de juros. Né? A partir do momento que o Banco Central faz a redução da taxa de juros, hoje que é, vamos dizer, desde o Plano Real é a mais baixa e esperamos que isso aí continue, você tem um aumento do crédito, no financiamento para o setor da construção civil. Então, a partir do momento que as pessoas têm condição de financiar aí a casa própria, o seu apartamento, para 10, 15, 20 anos, a taxas de juros menores, naturalmente o setor da construção civil cresce. O ponto importante deste setor, é que ele é altamente demandante de mão de obra, né? Então, isso boa parte aí, o grosso mesmo, uma parte importante da mão de obra que está entrando no mercado, está indo para o setor da construção civil. Ele movimenta uma cadeia produtiva bastante ampla ao redor dele, né? Então ele faz com que vários outros setores também se desenvolvam, vamos dizer, o mármore e granito vende para o setor de construção civil, né? Setor de tubulações, construção civil, material de construção em geral, para a construção civil em suma. Ele é demandante muito forte, assim como o setor, as montadoras de automóveis. Então, é um setor importante que ele é um núcleo, e nesse núcleo muita coisa acontece, né? Além de ele estar demonstrando essa pujança da economia capixaba, né? Essa economia do Espírito Santo. Ele não se desenvolve onde não é interessante. Isso é uma marca do setor de construção civil. Você pode chegar em qualquer local e montar uma empresa e depois você vai vender isso daí.
Vou montar uma empresa de sapato aqui, depois eu vou vender esse sapato para algum lugar, vou exportar para o mundo inteiro. Mas faz sentido você sair construindo. Você vai e constrói um prédio num local que não há renda, num local que não está crescendo. Você percebe? Então, essa é a questão aí. O setor da construção civil, ele demonstra toda essa coisa positiva que nós temos que aproveitar nesse momento. Inclusive, diante dessa oferta, a gente observa que a supervalorização também do setor imobiliário. A questão desse aumento de preço, ele é natural. Esse é natural a partir do momento que você tem aumento de renda, não é? E novas construções, mas não só as novas construções. Com o aumento de renda da população, o setor da construção civil tende a ter um valor maior no preço dos imóveis. Às vezes até pela própria qualidade. E eu acho que isso é interessante. Lógico que a gente não pode, não deve viver aqui no Espírito Santo uma bolha de especulação imobiliária com preços exorbitantes. Mas eu acredito que se você analisa aí regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, você tem os locais, vamos dizer, mais valorizados, o metro quadrado, eles giram em torno de 4 a 5 mil reais. No Espírito Santo, esse valor está começando a chegar em várias regiões, de Vitória até Serra, Vila Velha. Esse valor está começando a chegar, 3 mil, 3.500 reais. Então, eu acredito que nós temos até ainda uma capacidade de valorização ainda, né, latente aí. Mas chega um ponto que, com certeza, isso tem que parar. E não há sentido os preços, né, dos imóveis dispararem o tempo inteiro. E isso a gente tem que analisar bem. Inês, o transporte e energia são áreas que vão provocar muita demanda e podem, inclusive, vir a ser grandes problemas. O que está sendo feito para reorganizar estes dois setores? Bem, dentro desse plano, né, de governo, existe uma estratégia, como eu falei, chamada Desenvolvimento da Logística e outras estratégias também que têm projetos que estão ligados ao desenvolvimento do setor de energia e de transportes. São vários eixos rodoviários, estão prevista ampliação, inclusive a BR-101, que é um eixo longitudinal importante, né, que corta o estado, vai ser duplicada, né? Tem eixos diagonais, transversais, e também ampliação das ferrovias, né? Reaparelhamento dos portos, está tudo isso previsto. O próprio aeroporto, né, a expansão aí do aeroporto de Vitória, e também para o setor de energia, está prevista a melhoria da distribuição de energia. Todos os projetos estão previstos dentro do 2025. A gente pode dizer aí que o Estado está sendo redescoberto? Eu diria que sim, né? Pode, né? Digamos assim. 48% da população do Estado está concentrada aqui na Grande Vitória. Como que este crescimento concentrado influencia na nossa economia? Isso é algo que é complicado você fugir disso, né? Em qualquer local do mundo, se você, né, faz um levantamento, você vai perceber que as áreas metropolitanas, elas elevam, tem um maior investimento, onde há mais investimento, a população tende a migrar para ali. O que eu percebo de fato positivo, e até por uma política também do atual governo, é a desconcentração do investimento. Isso não tem saída. O ser humano precisa viver, precisa comer, precisa trabalhar. Onde há investimento, há emprego, ele vai para lá. Não é? Então, essa tendência aí de desconcentração de investimento, buscando investimentos em todas as regiões, é fundamental. O que está sendo feito aí pelo governo é muito importante. Senão, volta tudo aqui para a região da Grande Vitória novamente, e se houver investimento aqui, não tem saída, isso aqui vai explodir. Vai explodir, já estamos vivendo determinados problemas, até em trânsito, né, em Vitória, isso a gente não tinha isso há 5 anos. Isso é uma coisa que tende a acontecer. Quem tem um pouquinho mais de renda busca uma casa e busca um carro. Então, vamos nos preparar, porque esse problema vai aumentar. Mas um foco é esse. Eu acho que nós podemos até fazer aí um êxodo urbano, né? Alguma coisa ao contrário. Daqui a um tempo, a população sair um pouco da Grande Vitória e até buscar, né,
regiões do interior, a partir do momento que essas regiões passem a se desenvolver tanto com a parte do agronegócio quanto com o setor industrial, comercial. Você vê Linhares, Colatina, São Mateus, Cachoeiro, né, Anchieta. Em suma, eu fiz agora 5 projetos para Alegre, projetos de viabilidade para Alegre. Então, na área do agroturismo também é importante. Nós não podemos perder o foco dessa grande tendência do Espírito Santo, que é o agronegócio também. A gente precisa estar focalizando sempre nisso. E o fortalecimento dos APLs, né, dos arranjos Perfeito, produtivos locais, justamente. Dentro da estratégia de interiorização do desenvolvimento, né, estão previstos esses projetos de fortalecimento dos arranjos produtivos locais, que são coisas assim, da área de economia, né, que ele pode até falar mais, que justamente contempla mármore e granito, café, turismo, né, tudo isso aí, dentre outros, né. Agora, diante disso, quais são as questões aí mais preocupantes? A gente pode dizer que a violência... Sim, violência também, né, como a gente já falou aqui, essa coisa de atração de populações, né, isso tudo ser aumentando a população, aumentando a periferia das cidades e tudo. A gente sabe que o problema da violência hoje já é presente, né? É um desafio que o governo está posto, o governo tem consciência disso e tem planos e projetos para combater isso aí, né? Ainda em projeto, e o projeto Rede Cidades? Alguns já estão em execução. Sim, dentro do desenvolvimento da Rede Equilibrada de Cidades, estão previstos projetos de planejamento e gestão, né? Dessas 10 redes de cidades, que são aquelas cidades polo, né? A rede Cidades Polo tem São Mateus, Nova Venécia, Colatina, Aracruz, se não me engano, a Grande Vitória, a própria Grande Vitória, Anchieta, Cachoeiro, e tem os cinturões, não sei se eu esqueci alguma, se eu contei aí, e os cinturões que não tem uma cidade polo, que é o cinturão Caparaó e o cinturão da região serrana, que eles chamam de cinturão verde. Então, são essas 10 redes de cidades, Nova Venécia, não sei se eu falei, Você pode, inclusive, que serão trabalhadas. Você pode explicar para a gente como que esse projeto funciona? Sim, dentro do 2025, né? Então, é um projeto de governo, né? Que serão feitos projetos nessas cidades, nessas redes de cidades, para fortalecer justamente o crescimento, como ele falou, não ficar concentrado aqui na Grande Vitória e litoral. Então, tem uma série de investimentos previstos, até postos de saúde, né, hospitais, educação, também na área de educação, e também instrumentos de planejamento e gestão, planos diretores regionais, a parte de saneamento, a habitação também, que é muito importante, a expansão. O governo até criou recentemente uma secretaria específica, né, para habitação, urbanização e saneamento, né, a SEDURB. Então, tudo isso tem que ser contemplado, né? Todos os municípios já demonstraram interesse em querer participar desse projeto? Eu acho que sim, né? Porque é capitaneado pelo governador, né? E eu acho que os prefeitos estão bem conscientes da necessidade de embarcar nessa onda, né? Inês, como que a cidade ela vai comportar, as cidades, né, vai comportar esse crescimento imobiliário, oferecendo serviços, né, eficientes à população, como saneamento básico, água, transporte, energia? Bem, com o planejamento e gestão, né, que a gente já colocou aqui, né, especialmente por meio do Plano Diretor Municipal, que é um instrumento do município, né, o município regula, então, o desenvolvimento, né, e a expansão da cidade, a utilização do seu território para poder melhor aproveitar esses serviços, né, distribuir esses serviços básicos e cumprindo, então, a função social da cidade e da propriedade, né, que está previsto aí no Estatuto da Cidade. Inês, eu quero agradecer a sua presença aqui no Mídia, igualmente ao Douglas, muito obrigada a vocês dois. Hoje conversamos sobre o crescimento do Espírito Santo com o economista Douglas Chamon e a engenheira civil do Instituto Jones dos Santos Neves, Inês Abreu. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!